Torcedor, o Sport tem urgência para trazer o novo treinador, torcedor. O Sport tem, antes da janela fechar, o Sport quer concretizar o treinador e o elenco. Então veja os nomes que o Sport está sondando, negociando, entrando em tratativa, falando com o empresário. Depois da vinheta, bota o hino da máquina, torcedor. Você é Sport? Então você veio para o lugar certo. Aqui é seu lugar. Se inscreve, dá um like e aperta o sininho. Pois é, torcedor. O Sport tem urgência, emergência em trazer um novo treinador. O Sport sabe que errar no comando técnico, trazer um treinador errado, ou então perder o time, o fio da meada também, a demora pode significar de forma concreta a permanência na Série B, né, em 2025. Pois é, então o Sport, segundo a torcida aqui, a torcida está sentindo falta de Mariano Souza. Acha que a torcida entende que Mariano Souza era um treinador competitivo para entrar no G4. Mas até então, se os diretores do Sport não trazer um treinador que faça o time jogar melhor, então fica a sombra de Mariano Souza na torcida do Sport, beirando aqui a direção do Sport. Então vamos lá. Então primeiro foram os portugueses. Pepa, a gente sabe que o salário foi alto, né? Houve uma negativa, o Pepa procurado, o Pepa não quis falar nada, mas a gente entende que foi a parte salarial. Então houve uma negativa, houve um ultimato do Sport para Pepa, pedindo uma resposta no dia de ontem, e a resposta foi negativa, né? O Sport procurou primeiro os estrangeiros, né? Os portugueses, né, torcedor? Aí depois foi pro o Petite, né? O Pepa também só trabalhou em Portugal e trabalhou no Cruzeiro. E o Petite trabalhou no futebol, no mercado português, no futebol também, mas estava no Cuiabá. Mas estava numa situação de Petite no Cuiabá, era uma situação... agora ele teve uma dignidade, é um cara que eu gostei do perfil num ponto, né? Ele tinha 8, ele pediu demissão, para você ver. O Cuiabá está lá na zona da degola, mas ele pediu demissão. Era 8 vitórias, ele tinha 8 vitórias e 8 empates e 9 derrotas. A pressão estava tremenda, torcida, imprensa, coisa e tal. Ele pediu demissão, e isso a diretoria nem esperava, mas isso eu acho uma dignidade, né? De um treinador não está dando certo, ele disse, não estou conseguindo fazer o trabalho, então ele pediu demissão, a diretoria até estranhou, mas Petite é esse aí. No Brasil só treinou o Cuiabá. Pepa, no Brasil só treinou o Cruzeiro. A história deles, a escola de modelo deles é só em Portugal, futebol português, né? Que não é essa coisa toda no mundo, a gente sabe disso. Mas vamos lá. Esses aí o Sport sondou, consultou, tratativa com empresário, não sei o que, com interlocutor, intermediário, não sei como foi a via. Mas tem aqui amigo, né? Dizem, né, nos bastidores, amigo de Yuri indicou 2, né? Que é o Zanardi, que estava no Goiás, e o Zé Ricardo também, que estava no Goiás. O Zé Ricardo começou no Goiás. Eu vou falar aqui sobre o Zé Ricardo e um detalhe aí que pode ser fundamental para a contratação de um deles. Vou dizer aqui para você. Um deles tem uma indicação assim de Marcelo Paz, do Fortaleza, né? O CEO do Fortaleza, e tem recomendações positivas. Vamos falar aqui. O Zé Ricardo começou, ele já treinou, o histórico, já treinou o Flamengo, já treinou o Vasco, já treinou o Fluminense, o Flamengo, o Vasco e o Botafogo, o Fluminense não. Já treinou esses clubes aí de exigência, sabe que é um treinador que aguenta pressão, e Cruzeiro também. Agora vou dizer aqui sobre ele. Ele estava no Goiás, no estadual, estava com 70% de aproveitamento na Copa Verde. Quando ele perdeu, foi desclassificado no estadual e na Copa Verde pelo concorrente lá em Goiás, o que aconteceu? Ele foi demitido com 70% de aproveitamento. Aí trouxeram, são os dois que o Sport foram indicados, tá nos bastidores, pelo um amigo de Yuri, esses dois treinadores. Aí contratou o Zanardi. Aí o Zanardi pegou o Goiás
e o Goiás estava lá em 5 jogos sem ganhar, 5 derrotas, se eu não me engano, foi 5 jogos sem ganhar, estava em 10º lugar, ele vinha fazendo, depois da Copa do Brasil, da eliminação, se eu não estou enganado, começou a oscilar, o de Zanardi, né? Zanardi ficou no lugar de Zé Ricardo saiu em março, mais ou menos, né? Com 70% de aproveitamento, ele ficou até chateado, porque ele tinha um planejamento, um projeto, o Zé Ricardo. O Zanardi assumiu o Goiás e começou bem, depois começou a oscilar, e o time estava em 10º colocado e vinha numa sequência de 5 derrotas, assim, 5 derrotas fora de casa, 5 derrotas fora de casa. 5 derrotas fora de casa. O Zanardi foi demitido, né? O Zanardi que trabalhou muito de base, agora é um treinador que trabalhou muito base, passou 7 anos no Corinthians na base, trabalhou a base do Santos, só no sub-20, no profissional, ele só foi o trabalho no São Bernardo. São Bernardo, ele passou 5 temporadas, fez um bom trabalho, conseguiu tirar da D para C, fez A pressão está um pouco alta, tá 22-14. Um campeonato bom lá em São Paulo, chamou a atenção do Corinthians, mas o Corinthians não podia trazer ele, porque estava disputando o mesmo certame, a mesma competição, São Bernardo. Pois é, fez um bom campeonato paulista, né, torcedor? Então, mas no Goiás foi demitido agora há pouco por oscilar. Essa palavra oscilar, eita, tem até medo. Então, o Zé Ricardo, para mim, é o cara a bola da vez, desses nomes citados, que está no leque do esporte, né? No radar do esporte, por indicação, por sondagem, por ventilar, por coisa e tal, né? Por os empresários, algum empresário, amigo, diretor ter ventilado aqui no esporte. Então, é o Zé Ricardo, porque o Zé Ricardo tem o aval de Marcelo Paes, falando com o Yuri, é o que está nos bastidores, diz que ele é um bom treinador, dentro ali no comando técnico, fora do campo, dentro de campo ali no comando técnico, é um bom treinador, boa qualidade de treinador, boa pessoa, profissional, bom profissional, que é importante é isso, ser um bom profissional. E a gente sabe que, por ser treinador do Flamengo, ele é carioca, por ser treinador do Flamengo, 5, 6 temporadas, parece 4, 5, foi 4 temporadas, assim, eu não sei se em base e um profissional, juntando tudo, dá umas 5, 6 temporadas, mas treinou o Flamengo, profissional, treinou o Vasco, a gente sabe que é pressão, Flamengo, Vasco e Botafogo, assim como vai ser o treinador do esporte. Então é isso aí, torcedor do esporte, valeu, torcedor. Rival, aqui no Ceará a gente não é inocente não, a gente sabe que toda vida que alguém está fazendo sucesso, os times do Sul e do Sudeste levam. A gente só tinha uma esperança, você, um cara parado há muito tempo, cuidando da mulher, cabeça branca, a gente tinha a expectativa de que você não fosse ser comprado pelo Viu Metal. Não tem problema não, má sorte para você do Flamengo, que ele cai a primeira vez com você, viu? Tchau, a gente sobrevive.